Olá, bem-vindos a mais um apanhado da semana do Contraprova, desta vez com as notícias que pusemos à prova entre os dias 10 e 12 de agosto. Começamos pelo café, mais concretamente pelas cápsulas de café que passaram a ser consideradas embalagens ao abrigo do novo regulamento europeu. A TVI anunciou aquilo que poderia mudar no dia-a-dia de quem bebe café de cápsula. O problema é que, por enquanto, não muda praticamente nada. As cápsulas continuam a ser utilizadas da mesma maneira e em Portugal os consumidores devem continuar a seguir as regras de reciclagem atualmente existentes. As consequências mais imediatas do novo enquadramento recaem sobretudo sobre os produtores e fabricantes, enquanto outras obrigações serão introduzidas progressivamente até 2030. Por isso, classificamos como enganador o título da TVI, que promete uma mudança no cotidiano do consumidor que, pelo menos para já, não existe. Ainda no dia 10, fomos até à Groenlândia. A SIC Notícias escreveu que uma petrolífera norte-americana com ligações a Donald Trump se preparava para entrar na Groenlândia sem autorização. Só que não era bem isso que dizia o governo groenlandês. Nem sequer era exatamente isso que dizia o Guardian, no qual a SIC se baseou. O que estava em falta era uma autorização para uma operação específica, envolvendo o transporte e utilização de equipamento para perfuração exploratória. Isso é bastante diferente de dizer que uma empresa se prepara para entrar num território sem autorização ou que não existem direitos de exploração. Na verdade, esses direitos tinham sido adquiridos à britânica 80 Mile por um projeto na qual a Greenland Energy deverá ter uma participação maioritária. Por isso, o Contraprova classificou a notícia da SIC como errada. Ainda no dia 10, tivemos Pedro Pascal, uma pizzaria no Meco e uma gorjeta de 200 euros. O Correio da Manhã descreveu-a como um gesto generoso. E 200 euros são, obviamente, 200 euros. O problema começa quando um número absoluto é apresentado sem qualquer termo de comparação. Pedro Pascal jantou durante cerca de 3 horas com um grupo de 12 familiares e amigos. E as estimativas públicas colocam a fortuna do ator na ordem das dezenas de milhões de euros. Portanto, a questão do nosso microscópio não era saber se 200 euros constituem ou não uma boa gorjeta. Era perceber até que ponto faz sentido jornalisticamente avaliar a generosidade de alguém olhando apenas para o valor nominal, ignorando completamente a capacidade económica de quem paga. No dia seguinte, 11 de agosto, nos Economistas do Diabo, Luís Gomes olhou para uma outra conta, 75 milhões de euros. Esta era a conta apresentada como um prejuízo que o ECO associou aos grupos de Telegram e WhatsApp, onde são partilhados livros digitais. Só que há um pequeno problema. A própria Associação Portuguesa de Editores e Livreiros admite não possuir dados atuais capazes de quantificar o fenómeno. O número resulta essencialmente da atualização pela inflação de uma estimativa com cerca de 15 anos. E o artigo de Luís Gomes foi bastante mais longe. Questionou ainda a equiparação entre uma cópia digital e um furto. A ideia de que cada livro descarregado corresponde necessariamente a uma venda perdida. E, finalmente, o próprio conceito de propriedade intelectual. Também no dia 11 apareceu Brad Pitt. O Notícias ao Minuto anunciou que o ator tinha feito uma confissão sobre vício do álcool e escreveu que já depois de 7 anos de abstinência já não está sóbrio. É verdade que Brad Pitt voltou a beber, mas há uma diferença importante entre deixar de ser abstémio e recair no alcoolismo. Numa entrevista à Esquire, Pitt explicou que atualmente bebe de forma moderada. Disse que pode beber alguns copos, mas não muitos, e que aprendeu que grandes quantidades de álcool não lhe fazem bem. Não afirmou que voltou a perder o controle sobre a bebida, nem que está novamente a lutar contra uma dependência. Por isso, classificamos a notícia como enganadora. Partiu de um facto verdadeiro, Brad Pitt voltou a consumir álcool para sugerir uma conclusão que o próprio ator não apresentou. Chegamos então a 12 de agosto e
Anthony Fauci. Nas alterações mediáticas, Elizabeth Tavares analisou aquilo que chamou de Fauci-mania, a forma como alguns grandes órgãos de comunicação internacionais têm tratado as recentes revelações provenientes da investigação do Senado norte-americano à atuação do antigo diretor do NIH durante a pandemia. O texto concentra-se particularmente no The Guardian e na Reuters e argumenta que a cobertura tem privilegiado o enquadramento político da investigação e as críticas aos seus promotores, deixando para segundo plano o conteúdo de documentos, e-mails e registros, entretanto divulgados. É também uma reflexão sobre uma expressão repetida durante a pandemia: seguir a ciência. Porque a ciência disponível não corresponde necessariamente a uma única política possível, sobretudo quando existem incertezas, divergências entre especialistas e países que adotaram estratégias diferentes. E terminamos, precisamente, no grande acontecimento do dia 12, o eclipse solar. Depois dos melhores sítios para o observar, dos óculos, das fotografias e de praticamente tudo que era possível escrever sobre o eclipse, chegou a vez dos animais de companhia. O nascer do sol perguntou se o eclipse pode assustar os animais e ensinou os leitores a agir. O problema é que a investigação científica especificamente dedicada ao comportamento de cães e gatos durante o eclipse é muito escassa. E talvez por isso tenha recorrido tantas vezes no artigo ao mesmo verbo, poder. Contamos 27 utilizações ou variações do pode em apenas 25 frases. O eclipse pode alterar comportamentos, os animais podem ficar ansiosos, podem procurar abrigos, podem estranhar a mudança de tudo, da luz e tudo. Enfim, tudo pode acontecer, incluindo, naturalmente, não acontecer absolutamente nada. E assim terminamos mais um apanhado da semana de Contraprova, portanto, entre cápsulas de café que mudaram sem mudar, petrolíferas que entraram sem entrar, gorjetas milionárias que afinal representam muito pouco para quem as dá, prejuízos de 75 milhões calculados com números de há 15 anos, Brad Pitt a beber sem dizer que voltou ao alcoolismo, a cobertura mediática de Anthony Fauci e animais que talvez tenham ficado assustados com o eclipse ou talvez não. Voltamos no próximo apanhado.